a Rádio Essencial hoje entrevistou Isabel dos Santos. Mas vamos começar primeiramente para esta decisão da PGR em constituí-la arguida. José Gama, como é que encaraste esta notícia que surge com 11 processos da qual ela é constituída arguida? Bom, a Isabel foi presidente do Conselho de Administração da Sonangol durante o tempo do presidente Eduardo dos Santos. Aquele conselho faziam parte vários membros, tinha um presidente do Conselho Executivo e ela, pelo que nós ouvimos, sente que algo não vai bem, porque todos os membros do Conselho, quase todos, foram colocados de parte, apenas a ala estrangeira daquele Conselho, ou que lá estava, é que foi constituída arguida. Tem aqui o antigo PCE, Paulino Jerônimo, que hoje é o PCA da Agência de Gás, não faz parte deste processo. Uhum. Muitas das reuniões que aconteceram na Sonangol, muitas decisões foram tomadas de forma coletiva, e nisto aqui há uma responsabilidade solidária. E quando é para penalizar ou sancionar, apenas a PCA Isabel dos Santos é que está a ser apertada ou está a ser levada às barras do tribunal. Daí que ela sente, provavelmente, creio eu, uma forte carga política, tendo em conta também do antecedente que este processo teve, de pronunciamentos do Presidente da República, sempre que, em véspera das eleições, procuraram fazer pronunciamentos. Quando a imagem do presidente está assim em declínio, traz-se assunto Isabel dos Santos e outros para mostrar que estão a combater a corrupção. Então, ela decidiu agir, sair em sua defesa, faz aqui algumas revelações, envolve nomes até do próprio atual diretor de gabinete do presidente, dizendo que é a figura a quem eles reportavam, fala que quem faz o convite para ir neste conselho é Armando Manuel, antigo ministro das Finanças, que é o homem agora que o presidente foi buscar também para colocar no banco, para devolver-lo no Fundo Soberano como administrador presidente. Faz aqui uma série de revelações de salários, de viagens do antigo presidente Manuel Vicente, que conta aqui é o que é a Isabel, mas não há como não fazer um paralelismo com as outras gestões, os outros conselhos de administração. Veja que ela é acusada de colocar ali empresas dela a prestarem serviços de consultoria. E Manuel Vicente, quando foi presidente da Sonangol, não difere muito daquilo que se está a acusar a Isabel dos Santos. Manuel Vicente usava a Sonangol entrava em projetos em que as empresas dele também entravam. Tem aí o projeto Miramar, construiu essas torres que estão aí em frente, ali no eixo viário, este hotel, o Continente. Quem fez aquilo foi uma empresa a coreana que entrou para Angola, mas a filial angolana entrou no Manuel Vicente, depois criaram um consórcio no qual fazia parte a FESA, e a Sonangol entra com dinheiro, Manuel Vicente provavelmente não entra com nada, e foi um negócio consigo próprio também. Tem o caso da empresa de petróleo Baker. A Baker entra para Angola, cria uma filial angolana, e o Manuel Vicente também, uma das suas empresas, entra também na Baker Angola. Isso e muitas outras.
mas nunca foi incomodado, nunca foi perturbado pelas as autoridades. Eu penso que é por aí que Isabel sente que as autoridades estão a ter alguma motivação política neste processo. Ela é acusada, pelo menos, de ter gasto cerca de 13 milhões de dólares só em salários pagos, e as autoridades acham que aquilo foram salários que foram pagos indevidamente. Fala de um prejuízo de 490 mil dólares pela venda de fuel para uma empresa monjança, provavelmente associada à sua pessoa. Fala-se também de um pagamento de cerca de 131 milhões de dólares para uma empresa, a Mater, que é associada a si. Fala de outro de 4,7 também de pagamentos diretos às empresas subcontratadas também por ela, nomeadamente a BCP, a Born, a PwC. Há também o pagamento de 27, pagamento não, as autoridades acham que ela não deve ao Estado, não realizou pagamentos de cerca de 26 milhões de dólares, e também aí fala-se também de 1 milhão de euros que ela terá pago à empresa Wise, também que é sua. Quer dizer, no total, alega-se que a Isabel terá provavelmente lesado o Estado angolano aí em cerca de 176 milhões de dólares. E com isso o Estado angolano abriu-lhe esse processo e acusa-lhe de vários crimes: peculato, burla qualificada, abuso de poder, abuso de Mas confiança, agora, Ju- falsificação de documentos, associação criminosa, tráfico de influência, branqueamento de capitais, fraude fiscal classificada, participação econômica em negócios. José, Portanto, a é, forma forçada. Sim, sim. sim, porque de tudo isso que acabas de dizer, a primeira parte da pressão política, digamos, o desequilíbrio que existe no tratamento da luta contra a corrupção, a Isabel hoje fez essas revelações e há bastante tempo nós, os cidadãos, curiosos em saber exatamente os dossiês, os processos, e finalmente eles trouxeram à baila. E ela responde e vem esclarecer ao público, do qual a PGR nunca conseguiu esclarecer estes pormenores. O Manuel Vicente até hoje está onde está, não existe pressão para que Manuel Vicente venha responder nem nada. Ela diz: isto é uma perseguição política. Usa-se muito o nome do ex-presidente da República porque é filha do presidente, ex-filha do presidente, filha do ex-presidente. Ela assume a Sonangol em 2017, se não me engano. Ok. Ela diz que as suas empresas já existiam antes, José Gama. Eu não estou aqui a querer defender ela, mas estou aqui a fazer, portanto, o mediador. Não é para entendermos quem é que está com a razão. Diz que ela tinha já suas empresas e as suas empresas não vêm de um investimento público, não vêm de fundos públicos. Ela faz tudo com empréstimos bancários, créditos bancários, e ela começa a trabalhar em 1996. Por outra, ela, quando chega na Sonangol, isso é que ela revelou hoje, ela encontra Sonangol, quando ela chega 2 anos antes, Sonangol já não tinha dinheiro para pagar salários, para pagar dívidas. Portanto, o porquê que estão a apertar a Isabel, que fez lá 1 ano e meio, quase 2 anos, enquanto que houve quem ficou lá mais do que 8 anos a gerir a Sonangol, que fazia viagens. Uma viagem, diz a Isabel, custava 4 salários da Isabel. A Isabel revelou que ela ganhava 50 mil dólares mês. Significa, uma viagem do ex-PCA Manuel Vicente equivalia a 200 mil dólares por cada viagem que fazia. Portanto, José Gama, aqui não existe um desequilíbrio de tratamento
desta luta digamos, a, a corrupção, a probidade pública e por aí fora? Se formos a ver, o Manuel Vicente viajava de jatos privados, né? Viajar com um jato privado, 200 mil, até acho que 200 mil se calhar é pouco. Ele tem que pagar os pilotos. Ele viajava, o avião ficava à sua disposição fora do país. Bom, ele se tinha isso, o Estado também permitia-lhe. O presidente Eduardo dos Santos nunca se opôs a essas viagens do Manuel Vicente. E não é só Manuel Vicente, temos outros PCAs de Uhum, empresas públicas também que faziam isso. A Indiama é uma empresa pública e os PCAs que aí passaram tinham à sua disposição avião privado. uhum, Portanto, uhum, há de facto aqui uma dualidade de critérios. Nota-se claramente que há uma preferência em julgar e expor Isabel dos Santos, independentemente de erros que ela tenha cometido, mas nesse aspecto ela não deixa de ter razão. E com isso, uhum. o governo, a nível da praça pública ou a PGR, pode perder por estar centrado apenas numa única pessoa. Há pagamentos, por exemplo, que a Isabel dos Santos ou melhor, que a Sonangol fez para uma das empresas suas nos últimos dias. Quem aprovou, quem assinou pelo menos, é o antigo PCE, o Uhum. Jerônimo, que agora está no Instituto, na agência de gás. Ele De gás. também deveria, sim, deveria ser chamado para Sim, explicar. porque José Gama, desculpa só, ela diz, ela explica como é que é digamos, como é que são os estatutos e a distribuição das responsabilidades dos administradores, não é, da Sonangol. Cada um responde por si, cada um é autônomo. Portanto, não é Isabel dos Santos que deve responder pelas ações dos outros administradores. Portanto, os outros administradores também tiveram gastos, assinavam documentos e faziam coisas. Portanto, ela diz o porquê que os outros administradores nunca foram convocados e nunca foram rastreados, nunca foram sindicados, só a presidente, não é? A presidente do Conselho de Administração. Esta é outra. Ela deu, foi este nome que ela deu, se não me engano, o Paulino Jerônimo, que ela insiste. O porquê que não é chamado? Outra, ela diz que nem sequer foi o pai dela que decidiu ou convidou-lhe a ser, portanto, a PCA da Sonangol. Ela diz que tudo foi arquitetado por Edeltrudes. Até os angolanos que trabalhavam nas grandes empresas petrolíferas brasileiras e outras estrangeiras, foi Edeltrudes que convidou-lhes. E ela nem conhecia estas pessoas. Portanto, ela vai, entra num grupo de técnicos, ela também vem do setor privado. O projeto era aquele para tornar a Sonangol uma empresa de excelência, mas chega ali, parece que foi uma armadilha para poderem talvez dar cabo do seu percurso político. Será isto, José Gama? Também, ela fala aqui também de Deltrudes, é a primeira vez que estamos a ouvir essa revelação. Mas o Deltrudes também tinha um chefe. Não sabemos até que ponto, creio que o Deltrudes não tomaria uma iniciativa dessa de forma isolada. Provavelmente foi mandatado ou orientado pelo próprio presidente a fazer isso. Uhum, E, no fundo, o objetivo vê-se que é fragilizar economicamente Isabel dos Santos. Ela não é figura política, embora seja politicamente exposta por ser filha de um ex-presidente, é membro também do MPLA, embora sem grande relevância, uhum, né? Mas tem uma
ela tem uma dimensão externa, uma projeção externa com muito destaque. No fundo, o que está aqui a se fazer é matar um pouco a sua influência económica, a sua influência financeira e desacreditá-la também junto aos mercados. Há uma luta entre o poder político em Angola, as novas autoridades, contra Isabel dos Santos. Provavelmente o presidente se sente afrontado com Isabel dos Santos, visto que no início as filhas do presidente, se calhar, mostraram alguma resistência ainda de apoiar numa fase inicial João Lourenço, e agora João Lourenço procura também dar aqui promover um certo retalho, né? Uhum, uhum. Olha, a propósito, José Gama, continua ali onde estás, porque eu estou a preparar aqui para fazer ver a todos um vídeo de uma, digamos assim, uma simpatizante da causa da Isabel dos Santos. Portanto, esta pessoa que vamos ver aqui Uhum. simpatiza-se a causa da Isabel dos Santos. E como ela, existem tantas. Só que eu escolhi este material porque ela diz aqui, deixa aqui eh, não digo um aviso, mas uma advertência, um alerta, uma exortação, e ela fala em códigos. Então, eu quero que todos nós possamos usufruir, ver, e peço ao Arthur para estar muito atento. Vou pedir que o Arthur também traga o seu contributo depois de vermos, portanto, este documentário. Olá, bom dia a todos. Eu passo para uma breve reflexão. O nosso país está a passar por uma dificuldade muito grande. Mas preferem passar notícias que Olha, distraem o povo. está difícil este material aqui. Temos em outro formato, vocês vão me desculpar. Eu vou colocar em outro formato para podermos ouvir bem o que ela diz. Vamos começar Olá, bom de dia a zero. todos. Eu passo para uma breve reflexão. O nosso país está a passar por uma dificuldade muito grande. Mas preferem passar notícias que distraiam o povo. Eu vou deixar uma reflexão, é muito forte. É o meu ponto de vista, a minha forma de pensar, a minha visão, e cheguei a esta conclusão. O país, todo o país tem um código. Se fores ao banco, para abrir um cofre, tem um código. E nem toda a gente está sob a posse desse código. Há estratégias que se possam usar que está guardada 7 chaves. E nem toda a gente tem acesso a essas chaves. Portanto, há muitos que se ouve falar da engenheira Isabel dos Santos. Desculpa, camarada engenheira, vir aqui tocar no seu nome, mas alguém tem que falar. Não subestimem uma mulher. Uma mulher consegue gerar uma vida. Uma mulher consegue vencer uma guerra. Vocês já pensaram, ilustres camaradas, que o código para fazer funcionar a economia, vocês já pensaram que o PIN, o código, a bússola essencial da economia do nosso país pode estar na mão de uma só pessoa?
Ninguém persegue ninguém por nada. O problema dos nossos governantes é a mentalidade. Vamos mudar a forma de pensar antes que seja tarde. Nós temos um país lindo, um país invejável, um país abençoado. Mas abraçamos pessoas erradas e justamente afugentamos aquelas que têm o código do país. Pensem nisso e deixem a camarada Isabel em paz. Precisamos de um país com democracia, com inclusão social, com justiça. Precisamos de mudança. Governantes, é momento de pensarem. Pensem que em poucas palavras eu deixei aqui uma luz que vocês não veem e pode ser uma mais-valia. Há seres humanos insubstituíveis que podem até mesmo significar o património de um país. Portanto, esta foi a intervenção desta angolana que se chama Silvana. Silvana dos Santos, mas não tem nada a ver com a família dos Santos. É uma angolana e, pelos vistos, ela chamou a Isabel dos Santos Engenheira de camarada. É bem possível que seja militante do partido MPLA. É notório. Arthur, começo consigo. Qual é a tua impressão na fala desta angolana? Arthur. Então, Álvaro, a mim, o que me chama a atenção em tudo o que a nossa irmã, a nossa contemporânea diz, o que chama a atenção é o fato de nós afastarmos a possibilidade de que outros angolanos tenham igual ou maior capacidade de gerir este país. Parece-me que estamos amarrados na decisão de que apenas um grupo restrito, no caso Isabel dos Santos, tem a capacidade de levar avante este país. Eu penso que um dos nossos maiores problemas foi não termos aberto o país com as mesmas oportunidades para todos. Então, hoje estamos encravados porque algumas pessoas detêm o monopólio de tal forma que hoje sentem-se com a chave do país na mão. Portanto, a mensagem que a senhora passa faz crer que a Isabel dos Santos, a engenheira Isabel dos Santos, tem a chave do sucesso ou do progresso para o nosso país, que é um erro. Eu acho que o sucesso do nosso país está na mão de todos os angolanos, ou deveria estar na mão de todos os angolanos. Os angolanos tinham que ter as mesmas oportunidades, porque eu acredito que aquilo que fez a engenheira Isabel dos Santos só o fez porque, para além de facto de ser uma pessoa extremamente inteligente, todos nós reconhecemos isso na engenheira Isabel dos Santos, mas temos outra classe de angolanos que, do mesmo jeito, se calhar, não beneficiaram das mesmas oportunidades para alavancar os seus projetos. Portanto, eu acho que estamos enganados quando acreditarmos que apenas um grupo restrito de pessoas indicadas nesse país podem alavancar, de facto, o êxito e a economia deste país. É preciso abrirmos o país para demais angolanos para que possamos todos experimentar aquilo que advém de muitos outros técnicos que nós conhecemos, capazes e que estão aí para fazer essa Angola crescer. Eu acho um erro continuarmos a apostar nas mesmas pessoas, independente da bagagem que trazem, mas devemos continuar a apostar e a dar a oportunidades aos demais angolanos para fazer esse país crescer. Esta é a minha opinião e eu penso que é aquilo que eu entendi na mensagem desta senhora, da nossa irmã. Ok. José Gama, qual é a tua impressão da fala desta nossa irmã angolana,
vejo, digo e repito, simpatizante, muito próxima da causa da Isabel dos Santos. Isso faz-me lembrar o que ainda hoje o Frei Angalo dizia. Ele faz uma analogia, lembrando que houve uma altura que nos ensinavam a amar a Isabel dos Santos. Faziam-nos crer que os filhos do presidente José Eduardo dos Santos eram os que tinham os superpoderes, eram os mais inteligentes, eram os melhores de todos. Agora, hoje, o MPLA quer que todos odiemos Isabel dos Santos, ou os filhos do Eduardo dos Santos. Esta a reação da nossa amiga Silvana revela que é o reflexo do combate a Isabel que está a provocar nas pessoas um sentimento de solidariedade, de compaixão. Hoje ninguém quer saber se a Isabel mexeu ou deixou de mexer na Sonangol, se pôs lá as suas empresas ou não. As pessoas têm a tendência de se solidarizarem com as vítimas. E o governo está a fazer aqui, nesse combate contra a Isabel, está-lhe a colocar num quadro em que ela não tem forças para se defender. E as pessoas olham para a Isabel, olham para o seu legado, aquilo que ela já fez com o país, e sentem que não é alguém que deveriam combater assim, desta forma. Por isso é que as pessoas saem em sua defesa. As pessoas veem que o primeiro telefone que tiveram foi pela Unitel, a Isabel. O primeiro emprego foi por uma das empresas de Isabel. Isabel tem seguidores, tem pessoas que apreciam o seu trabalho. Então, daí vem esta posição da Silvana em defesa de Isabel dos Santos. Da Isabel dos Santos, ok. Fechando este capítulo, vamos para o capítulo a seguir também, que é muito polêmico, mas fechando esse capítulo, José Gama e Arthur, não sei se Arthur acompanhou a entrevista hoje da Isabel dos Santos. José Gama, nessa entrevista de hoje, alguma outra coisa que vocês pegaram dali, do que ela disse, alguma revelação, algum posicionamento dela, o que é que vocês tiraram desta entrevista da Isabel? Começo com José Gama. Bom, dizia, é uma entrevista de defesa à sua alma, né? Ela sente que está a ser agredida, estão a usar o aparelho do Estado, os órgãos de justiça, para agredirem a sua imagem, a sua reputação, porque esses processos fora do país, ninguém depois mais vai querer fazer negócios contigo. Então, ela procura aqui defender-se o máximo possível e, pela primeira vez, estamos a ouvir uma entrevista da Isabel dos Santos em que ela parece também a queimar os outros. Dá o exemplo do Manuel Vicente, né, dos gastos que fazia como PCA, dá exemplos não de gastos, menciona o Lemos, traz aqui pela primeira vez o nome de Eltrudes Costa, dizendo que esta é a figura a quem ela reportava, traz o nome de Fernando, do Armando Manuel. Portanto, é a primeira vez que vimos a Isabel a fazer aqui um arrasto de outro nome. É a diferença em relação às outras entrevistas. Se ela fazer isso, então é sinal que ela está numa situação mesmo de sufoco. Está sufocada, não quer que seja afundada sozinha, e vai também expondo também aí alguns nomes e está aqui numa procura de justiça. Eu penso que a preocupação dela já não é o facto dela estar a ser julgada ou ser perseguida. Ela quer também que faça-se uma justiça, né, isenta e equilibrada. O Conselho eram cerca de 10 ou 12 elementos que faziam parte daquele Conselho em que ela presidia, mas somente um grupo pequenino, ela mais 4 elementos, é que estão a ser
interpelados pela Procuradoria. Daí que ela entende que é um ato também de tremenda injustiça por parte das autoridades angolanas. Mesmo até nas acusações que devemos haver, ele é com mais acusações de todos os outros que participaram, que estão a ser implicados pela PGR. E neste grupo, praticamente a Isabela é a única angolana. Isso quer dizer que mais à frente, se calhar, a PGR não vai ter como ir localizar as outras partes para serem ouvidas, então vamos ter aqui um julgamento, num futuro julgamento, sem a presença dos réus, para poderem se defender. Nós estamos a ver aqui os réus que estão em Portugal a regressar em Angola com riscos de depois serem presos para ir responder. Mesmo Isabel dos Santos também, creio que não vai responder. Ela também dá aqui um outro dado, que é, admite que tem as contas bloqueadas e tem passado por uma situação difícil no sentido de pagar as propinas da escola das suas crianças. Ok. Obrigado, José Gama. Obrigado, Arthur. Não sei, Arthur, querias também trazer algum contributo neste ponto? Ou podemos avançar? Olha, Álvaro, é assim, tenho Sim. muito poucas palavras para este final. Eu acho que estamos a interpretar, ou as pessoas interpretam muito mal o fato das pessoas serem tidas como arguídas. A Isabel é arguída porque em algum momento esteve ligada a Sonangol e a Sonangol vem estado a sofrer, digamos, uma série de investigações que, e para seguir-se em frente com essas investigações, é necessário convocar os seus principais protagonistas. Portanto, e quando se chama a Isabel como arguída, é uma oportunidade que se lhe está a dar de se defender. Não é? Não se está a dizer que a Isabel é culpada, que a Isabel está condenada. Não é nada disso. A Isabel está a ter a oportunidade de legalmente defender-se. Quem sabe que se depois disto não será uma pessoa que volta novamente ao convívio entre os angolanos. Não é? Portanto, eu acho que não há muito para se falar relativamente a isso, porque é como se diz na gíria, quanto maior a nossa subida, maior o tombo. Não é? Então, infelizmente, estamos a viver essas consequências.